E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UP SSA 2 do ano de 2023, que fala pra gente o seguinte: a mudança climática é um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta hoje. Veículos à base de combustíveis fósseis e atividades como produção de bens manufaturados pelas indústrias, que envolvem queima de carvão mineral, são emissoras de dióxido de carbono, o que contribui enormemente para tais mudanças climáticas. As queimadas e derrubadas de florestas provenientes das atividades agroindustriais, além de contribuírem com CO2, produzem gás metano, e ambos favorecem significativamente o aumento médio global da temperatura e, consequentemente, o aquecimento. Como isso acontece? Quando a luz solar atinge a Terra, a superfície absorve parte da energia da luz e irradia novamente como ondas infravermelhas, que atuam no aumento da agitação térmica molecular do ar. Essas ondas viajam para a atmosfera e voltariam para o espaço, se não fossem impedidas pelos gases de CO2 e CH4, devido à reabsorção e reirradiação de volta para a Terra. Esses fatos foram devidamente demonstrados de forma inequívoca em inúmeros artigos científicos. Vamos lá. Aí ele fala: considerando o texto e os conceitos básicos da termodinâmica e da teoria cinética dos gases, assinale a alternativa correta. A primeira opção fala o seguinte: não há diferença entre temperatura e calor, são as mesmas grandezas. Na verdade, esse conceito está incorreto. Calor é energia térmica em trânsito. Calor é energia, gente. E temperatura é o grau de agitação das partículas. Então, existe diferença entre calor e temperatura, sim. A letra A não pode ser. Aí ele fala, na letra B, como os gases, o CO2 e o metano sobem, quanto maior é a altitude, maior é a temperatura. Na verdade, o que vai acontecer? Conforme você vai subindo, a pressão ela vai diminuindo. Então, a gente pode entender o seguinte: de forma geral, de uma forma bem genérica, a pressão ela é diretamente proporcional à temperatura. E o que significa dizer isso? Quanto mais você vai subindo, menor vai ser a pressão, menos gás vai ter. E, consequentemente, menor vai ser a temperatura. Logo, essa opção da letra B está errada, porque ele diz que é maior temperatura. A menor pressão, menor temperatura. Esse símbolo aqui é o símbolo de proporcionalidade, o alfa. Então, a letra B também está incorreta. A letra C fala: o calor irradiado é retido também pelos gases oxigênio e nitrogênio. Não há nada de que diga isso no texto, tá? Ele diz que o aumento de temperatura se deve, justamente pelo fato de existir gás, dióxido de carbono e gás metano. Como não tem nenhuma informação a respeito, do gás oxigênio e do nitrogênio, a gente não pode marcar isso. A letra D fala: o movimento aleatório dos átomos e moléculas estão associados à temperatura. A temperatura é o grau de agitação das partículas, gente. Então, quanto mais agitados eles estão, maior vai ser a movimentação aleatória dessas partículas. Então, sim, esse movimento aleatório, está associado à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a intensidade desses movimentos. Então, a letra D, ela está correta. Mas por que a letra E está incorreta? Vamos lá. Ele fala que as ondas infravermelhas de calor irradiadas são mais energéticas que a luz visível. Quando a gente pensar em energética, a gente está associando lá na física moderna com a energia do fóton. O que a gente precisa saber basicamente disso? Que a energia de uma onda eletromagnética ela vai depender de uma constante, chamada constante de Planck, e vai depender da frequência. Quanto maior a frequência, maior vai ser a energia do fóton. E aí, o que eu quero dizer com isso para vocês? Que quem tem a maior frequência vai ser chamada de onda mais energética, tá bom? Então, o que a gente precisa lembrar? Lá no espectro eletromagnético, se a gente colocar em uma ordem de frequência,
a gente tem onda de rádio, a gente vai ter depois micro-ondas, infravermelho, aí a gente vai ter a luz visível, né, que é composta de vermelho, amarelo, laranja, azul, anil, verde e outras cores. A gente tem aqui a luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. O que a gente precisa saber? O raio gama ele é o mais energético, porque ele tem a maior frequência. As ondas de rádio é o menos energético, porque tem a menor frequência. Observando aqui, ele está falando de ondas infravermelhas, que estão nesse ponto. A luz visível está depois. Então, a luz visível ela é mais energética, porque ela apresenta uma frequência maior, desde o vermelho até o violeta. Então, a letra E está errada porque diz que as ondas infravermelhas são mais energéticas. Na verdade, elas são menos energéticas porque apresentam uma frequência menor. E eu vou ficando por aqui. Eu desejo a vocês uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!